Bom, pessoal, obrigado por terem vindo aí. Eu sou o Léo, sou diretor de tecnologia da Acreditas. Vou falar aqui sobre Feedback Canvas, que eu espero ao final dessa palestra que vocês conheçam um pouco mais sobre o Feedback Canvas. E baseado na nossa experiência, tenho aí ideias e vejam alternativas de como aplicar isso na empresa de vocês. Primeira coisa que eu queria perguntar, só quem aí já ouviu falar da Acreditas? Levanta a mão, por favor. Beleza, legal. Vou explicar rapidinho o que a gente faz em 2 minutos. Cara, a gente existe porque o povo brasileiro paga a maior taxa de juros do mundo. Então esse gráfico aqui eu gosto bastante porque ele mostra no eixo X o tamanho da dívida que está em aberto na economia de um país e no eixo Y a taxa média de juros desse país. O que você esperaria é uma curva, uma economia menor tem taxas mais altas, uma economia maior tem taxas mais baixas. E o Brasil está levemente fora da curva, né? E o tamanho do círculo aí é o quanto a população paga de dívida, somar a parcela de todos os empréstimos abertos é o quanto a população paga. Então a gente paga a mesma coisa que a China, com uma economia 10 vezes menor. E, cara, isso acontece porque o povo brasileiro está endividado do jeito errado. Está endividado no empréstimo pessoal, no rotativo do cartão, no cheque especial. Está pagando aí de 100% a 400% de juros ao ano, o que é um absurdo completo. E, por outro lado, 70% dos carros e das casas no Brasil estão quitados. E eles podem ser usados para você pegar um empréstimo com garantia. Você dá esse bem como garantia do empréstimo e com isso você reduz o risco de quem está emprestando dinheiro e com isso as taxas de juros ficam bem mais baixas. Então, o que a gente faz é um empréstimo com garantia, seja de um imóvel, seja de um automóvel, e a gente está falando de taxas a partir de 15% ao ano. E tem gente pagando 100%, 200%, 300% ao ano. O ticket médio é alto também, então se você quiser um empréstimo de 180 mil reais, não adianta ir no banco e falar, empresta aí 180 mil e confia que eu vou te pagar. Então, você dá a sua casa como garantia, isso possibilita operações desse tipo. Então, nossos clientes geralmente pegam para investimentos, para reformas ou para uma dívida muito grande, mas compra de equipamento médico, para franquia, capital de giro de empresa e tal. E o produto de veículo como garantia, daí um ticket mais baixo, 17 mil, geralmente é para reorganizar dívidas, mais taxas aí a partir de 20% ao ano. A gente fica aqui em São Paulo, a gente está crescendo pra caramba, então de janeiro do ano passado até agora a gente cresceu de 100 para 400 pessoas e a gente cresceu receita em 7 vezes nesse período aí. Bom, isso foi Acreditas. Vou falar aqui sobre o Feedback Canvas, queria saber quem aí sabe como funciona o Feedback Canvas. Legal, então vocês vão gostar. E imagino que ninguém use na sua empresa, né? Alguém usa? Já participou de uma sessão? Não, beleza. Bom, acho que antes de falar de Feedback Canvas, eu gosto de falar de uma cultura de feedback. Acho que isso é a base para tudo, assim. Então, em equipes de tecnologia hoje em dia, acho que a grande maioria usa o conceito de code review, né? Você faz um código, manda um pull request, alguém do seu time avalia. Isso é uma forma de feedback, né? Você está conseguindo fazer seu código e você tem um feedback rápido se aquilo lá está sendo legal, se aquilo lá está resolvendo problemas, se tem alguma coisa para ser corrigida. Mas a gente, pelo menos lá, a gente tem uma cultura forte de feedback em outros pontos. Então, um ponto que eu sempre gosto de falar é, se alguém tem um problema com alguém, ficou incomodado com alguma coisa, teve alguma coisa que não gostou, vai lá e fala com a pessoa. Putz, parece tão simples, mas é tão difícil de acontecer, né? Então, outro dia eu troquei e-mails com uma pessoa lá, eu fiquei incomodado com o jeito que ela me respondeu, fui lá e falei, fiquei incomodado com o seu e-mail. E ela virou, também fiquei incomodado com o seu. Falei, legal, a gente conversou em 2 minutos e resolveu. E a história que eu mais gosto de contar aí, a gente tinha um desenvolvedor júnior, com pouco tempo de casa, com 2, 3 meses de empresa, e ele veio para mim e falou, eu queria dar um feedback para aquele cara sênior com muito tempo de casa, com 3 anos de Acreditas e tal. E eu não sei se eu devo, eu não sei se eu posso, eu não sei como ele vai reagir. E eu falei, cara, agora que você me falou, você tem obrigação de ir lá falar com ele, né? Isso acontece muito, né? Às vezes você fica incomodado, você não sabe se deve falar ou não. Daí, amanhã eu falo. Daí amanhã você empurra para outro dia. E você empurra para outro dia, daí você fala, mas acho que não era tão grande isso aí. Daí passou o fim de semana, você fala, agora já passou muito tempo e não faz mais sentido eu falar. Então, a gente é muito bom em arrumar desculpas para não ter essas conversas difíceis. E sempre que alguém vem falar comigo, e acho que não só eu, mas todo mundo na empresa garante que isso aconteça, vai lá e eu recomendo que você fale em 24 horas para a pessoa o que está de errado. Bom, esse cara foi lá, falou para o desenvolvedor sênior, voltou, e eu falei para ele, vai, fala, eu tenho certeza que ele vai te receber bem, tenho certeza que ele vai te agradecer, mas se ele não fizer isso, aí sim a gente tem um problema. Bom, ele foi, deu feedback para o cara sênior, e me mandou um Slack e falou, legal, ele agradeceu, foi bom. E eu fiquei feliz já com essa situação.
O que eu não esperava é que depois do fim de semana o cara sênior veio para mim e falou, pô, cara, aquele cara novo, júnior, veio me deu um feedback super, pertinente, ele tem toda a razão, eu quero mudar isso, eu quero melhorar isso, se você percebeu fazendo isso de novo, me avisa que eu quero mudar. Então foi uma das histórias que eu mais fiquei orgulhoso assim dessa cultura de feedback, e eu acho super importante a gente ter isso. Bom, falando do Feedback Canvas, ele teve origem aí com o Matheus Haddad. O Matheus Haddad é sócio fundador da WebGo, uma empresa super legal. Ele criou o Feedback Canvas em 2013. Esse nome veio naquela época que tinha Business Model Canvas, Lean Canvas, Canvas disso, Canvas daquilo. Ele criou o Feedback Canvas. Popularizou bastante o método naquela época. Ele não é da Acreditas, ele é da WebGo. E o Ronaldo Marciano é o nosso Agile Coach da Acreditas, que foi quem trouxe o processo para dentro e incentivou todo mundo a começar. Então foram os dois iniciadores do processo aí. Bom, o que é o Feedback Canvas? Imagina a Camila, que é uma desenvolvedora da nossa equipe. Sim, a gente tem mulheres desenvolvedoras na equipe. E ela quer pedir um feedback para o pessoal, ela quer melhorar e ela chama pessoas da equipe para dar um feedback para ela. O que ela tem que fazer? Ela vai reservar uma data em uma sala, ela vai convidar um pessoal da equipe e ela vai encontrar um facilitador. Pô, super legal. Primeiro, isso parte dela. Ela fala, galera, eu quero um feedback. Ela fala, galera, eu quero melhorar. Então não é aquele feedback empurrado, ela está pedindo. E ela que convida as pessoas. Então, pô, se por um acaso ela tivesse algum problema com alguém e é alguém que não se dá bem e tal, beleza, não chama essa pessoa. Eu quero melhorar e eu quero ouvir feedback de quem eu confio. E recomendo que se vocês têm problema com algumas pessoas, seria muito bom receber o feedback dessa pessoa, porque provavelmente ela tem mais a acrescentar do que as pessoas que são seus amigos. Assim. Bom, a Camila puxa essa reunião e esse é o Canvas em si. Então, ele tem o papel ali, o papel da Camila de desenvolvedora, tem uma escala de novato, iniciante, competente e tal. Tem as competências que ela quer ser avaliada e é ela que escolhe essas competências. E tem uma parte aqui para pontos positivos, pontos negativos e itens de melhoria. Bom, como começa, né? Durante 5 minutos, o facilitador distribui post-its para todo mundo e você dá uma nota para a Camila em cada uma das competências, você vai dar uma nota para ela de 1 a 5. E, da mesma forma, ela também vai se dar uma nota. E todo mundo depois coloca junto isso no Canvas e isso já serve para alinhar bastante as expectativas, né? Então, você vê que aqui a Camila se considerava experiente em conhecimento técnico, mas a equipe não considera ela experiente nesse ponto. Mas aqui em outro ponto ela se considerava iniciante no trabalho em equipe, mas a galera avalia ela muito melhor nesse ponto aí. Feito isso, bom, o facilitador geralmente pergunta se ela se surpreendeu, o que ela achou, se teve alguma coisa diferente. A gente vai, mais alguns minutos, escrever os pontos positivos para ela, os feedbacks positivos, mais alguns minutos escrever os pontos negativos e colando tudo isso no quadro. E, ao mesmo tempo, a Camila também vai escrever alguns pontos dela. Então, ela lê os dela e depois o facilitador vai puxando os pontos positivos e negativos que cada um falou. E no meio da discussão dos pontos negativos, vão sair itens de melhoria, né? Então, o ideal é que a gente sempre saia com pontos de melhoria. Então, a dinâmica é, bom, galera, vou ler o conhecimento técnico. Camila, o que você pôs de pontos negativos? Eu pus que eu não manjo muito de front. Daí, deixa eu ver o que a galera aqui escreveu. Falou, pô, ela precisa estudar mais teste, pô, ela precisa mais isso, ela precisa mais aquilo. E, à medida que ele vai lendo o post-it, a pessoa que escreveu aquilo vai lá e fala, Camila, eu acho que você precisa melhorar nisso, por isso e isso, teve aquela vez que aconteceu isso, e eu recomendo que você leia o TDD do Kentback, que vai te ajudar pra caramba nisso aí. Então, é um feedback totalmente aberto, cara a cara, direto da equipe para a pessoa que está pedindo o feedback Canvas, o feedback. Algumas dicas para o facilitador aí, que vai, provavelmente vocês vendo essa palestra, vão ser os primeiros facilitadores na empresa de vocês. Então, bom, controla o tempo, não dá para isso virar uma discussão infinita. A gente geralmente tem feito em 1h30, mas dá para fazer em menos tempo, eu vou falar um pouquinho como. Acho que é super legal conversar com a pessoa, com o avaliado antes da sessão. Pô, e aí, você está nervoso, você está nervosa? O que te preocupa? Como vai ser? Tenta não... Pô, fica de boa, tenta não rebater muito o que a galera está falando, pede exemplo, mas fica tranquilo. E depois também falar, poxa, como foi? O que você achou? Era o que você esperava? O que mais te marcou? Então é legal fazer um acompanhamento antes e depois aí com a pessoa que pediu
o feedback e não precisa ter nenhum mega skill para ser o facilitador, tá? É só conhecer o processo. Pô, ajuda a evitar e controlar os julgamentos. Então, num time que já faz isso há algum tempo, beleza, não vai ter, mas você vê que o negócio está saindo dos trilhos ali, você fala, ô galera, peraí, vamos com calma aqui, sem julgamento, o que ela pode melhorar. Controlar o ímpeto do avaliado em se explicar ou receber um feedback. Então, pô, não é para dar desculpa e falar, não, mas não é por isso, não, você não entendeu, não, aquela vez foi isso. Não, os papéis mais legais que eu já vi foi quando o avaliado foi lá e ficou 1 hora ouvindo, tipo, absorvendo tudo aquilo e mal falou, assim. É legal pedir para a galera dar exemplo, então só dar um feedback e não explicar, não dar nenhum exemplo não ajuda tanto. Uma coisa que sempre acontece é as pessoas falam pro facilitador. Então, tá lá pro facilitador e fala, então, e ela, nessas vezes, ela não fez isso, isso e aquilo. E o facilitador fala, pô, fala direto para ela. Então, se dirija à pessoa que está recebendo o feedback. E criar um clima aí para que as pessoas sejam honestas e francas e não tenham medo de dar um feedback, e acho que isso é o mais importante. Bom, como que a gente começou usando isso? Quando o Ronaldo levou lá para dentro, a gente já tinha uma galera trabalhando junto há mais de um ano junto, assim. E esse pessoal mais antigo falou, pô, eu vou ser o primeiro. O outro falou, eu também, eu também. Foi legal que todo mundo se conhecia muito bem e setou o clima ali. E daí a gente percebeu que isso era muito valioso e dava muito certo. E daí a gente falou, pô, vamos pegar a galera que está entrando nova, quando eles completam 3 meses de empresa, e esse vai ser o marco final do nosso onboarding. Então, se na primeira semana ele tem um onboarding geral da empresa, e depois ele tem várias etapas, esse é o que marca o final do onboarding de um desenvolvedor. Não tem nada a ver com o período de CLT, de contrato de experiência, não é para decidir se a pessoa fica lá, nada, mas é só um marco legal de quando a gente já trabalhou um tempo junto. E vou dar alguns exemplos de feedbacks negativos que surgem aí. Então, pô, já teve gente que falou, essa pessoa, você pode ser mais aberto a outras ideias, você se apega muito a dogmas, foi lá e deu exemplos. Você não tem tanto conhecimento de baixo nível e performance, então isso limita o tipo de problema que você consegue resolver. Esse aqui eu gosto muito, que é sem os nãos, os sims tornam-se vazios. É uma pessoa que falava sim para todo mundo, ajudava todo mundo e, pô, ele tinha que falar não às vezes, porque senão ele prejudicava muito a equipe dele. Demonstra sua decepção quando alguém não sabe algo que deveria. Tem aí um cuidado para não defender ideias quebrando outras ideias. Gerou conflito em PRs e debates por falta de empatia. Então foi muito bruto quando, na hora de falar, pô, tem várias maneiras de discordar. E isso sempre é o tópico que ia no post-it, né? Mas daí a pessoa ia lá e explicava o que aconteceu. Muito cabeça dura. Vocês devem ter alguém assim na empresa de vocês. Pelo tempo de empresa e papel, deveria ser o dev com mais conhecimento de business. Então, esses são alguns negativos, algumas coisas legais que surgiram aí. Sempre tem uma solução para os problemas, nunca fala isso não dá. Regrado e compromissado com horários. Então, pô, não sei como é na empresa de vocês, mas a gente costuma atrasar para reunião, reunião de manhã costuma ser um problema, o pessoal chega atrasado, então elogiaram pessoas que fazem isso bem. Tem bias to yes, nos fazendo refletir, evoluir, minimizando o chororô. Consegue traduzir bem linguagem técnica para pessoas não técnicas. Justo, honesto e consistente no papel de líder, resolve as tretas ao invés de escalar problemas, é fera em analisar trade-offs. Então, pô, tudo isso vai surgindo ali e a galera vai explicando por quê. E surgem algumas pérolas também, que são as partes mais legais. Então, o Agile Coach recebeu aí o tio do papinho, se dá bem com todo mundo, amigo de todos, todos amam. Exemplo de Homo sapiens, o paizão do time. Tá ligado? Tinha o canta mal e batuca. Deus, tecnicamente, é um fofo que todos adoram. Isso aí é da nossa PM. Então, cara, é um jeito legal de dar feedback, de falar de coisas sérias, mas de fazer isso de um jeito descontraído. Então, pô, as sessões sempre são super leves aí. Beleza, isso é o processo de feedback canvas. Vou falar rapidinho sobre o que a gente tinha de performance review, que é o processo formal de avaliação de desempenho. Então, pô, isso sempre foi parte fundamental da cultura da Acreditas. A gente sempre faz avaliações de desempenho semestrais, a gente faz desde 2015, regularmente, desde que a empresa tinha 40 pessoas, a gente sempre fez isso. E é um processo de autoavaliação, avaliação top-down, do liderado para o líder, e do líder para o liderado e do liderado para o líder, top-down e bottom-up. Não tinha o 360 nesse processo. Ela é inspirada no modelo da BCG, da Boston Consulting Group, então um modelo mais tradicional de performance review, com reuniões de calibragem, então
pô, cada líder de área depois ia numa reunião de calibragem para a gente garantir que a gente estava usando a mesma régua para todo mundo, que não tinha, de repente, uma pessoa que é mais rígida, uma pessoa que é menos. A gente tentava equilibrar a régua da empresa, para não ter umas discrepâncias muito fortes de aquela área inteira estar com uma nota muito maior do que outra área inteira. E isso nunca foi muito ligado a bônus, PLR, aliás, a gente não tem nada disso. Assim. E o que aconteceu no fim do ano passado é que esse aqui era o nosso mapa dos times. Então, os times de tecnologia eles estão espalhados pelas etapas do processo de conseguir um crédito. Eles ficam espalhados pela empresa inteira, então não tem uma sala de tecnologia, a gente não está todo mundo junto. E a gente nunca foi muito ligado em hierarquia. Assim. Então, até um tempo atrás, tipo, nessa época aí, todo mundo estava direto comigo. Não tinha middle management, não tinha gerentes, coordenadores e nada disso. E eu me deparei com o problema de, pô, vou fazer performance review dessa galera toda aí, que está em 8, 10 times separados, é um monte de gente, e aí, não vai rolar, cara. Tanto pelo trabalho que isso vai dar, quanto pela distância que eu já estou chegando dos times, quanto cada time tem um contexto, cada time está acontecendo uma coisa, não vai dar, eu não vou conseguir fazer isso. E o que eu sempre me perguntei é, a gente como empresa tem a obrigação de dar o melhor feedback possível para as pessoas da equipe. Então, como que a gente vai conseguir atingir esse objetivo? Como que eu posso dar um melhor feedback para a equipe? Então, as coisas que eu perguntei para eles é, pô, quem te conhece bem? Quem trabalha com você no dia a dia? Quem vai te dar o feedback mais útil e completo? E a resposta que a gente chegou é as próprias equipes. Então, esse feedback não precisa partir de mim. Todo mundo que trabalha com você no dia a dia pode te dar um feedback muito mais completo do que eu poderia. E a ideia foi a seguinte, pô, e se a gente fizesse um experimento e usasse o Feedback Canvas como performance review? O legal de fazer experimentos é que você sempre ganha, né? É win-win. Então, se der certo, a gente aprendeu uma coisa que dá certo. Se der errado, a gente aprendeu uma coisa que dá errado. A gente vai tirar lições dali, não vai repetir o mesmo erro e provavelmente vai refinar isso de algum jeito. Então, aí que a gente entra na etapa do Feedback Canvas mais Performance Review. Tomar uma aguinha aqui. Então, a ideia era a seguinte, fazer uma avaliação 360 com os membros do time de desenvolvimento. Eu pus em hashtag aí os nossos valores, então várias coisas que eu vou falando aí estão super alinhadas com os nossos valores. E fazer um feedback cara a cara, que tem tudo a ver com ser brutally honest. Então, como começou, né? A gente foi falar com o RH, a gente chama o RH de VIP na Acreditas, e falou, olha, não vai rolar o Léo fazer o feedback, o performance review de 30 pessoas que estão em 10 times, e a gente está pensando em fazer um feedback canvas aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar, só rapidinho. A primeira ideia que a gente teve foi falar, pô, pega um time de 4 aqui, vamos pegar o cara mais experiente desse time e vamos fazer ele avaliar as outras 3 pessoas do time. E a gente achou que isso não era uma boa ideia. Esses times funcionam bem porque ele é um time, ele não tem hierarquia, ele é um time onde todo mundo é igual. E a partir do momento que eu colocar ali uma pessoa avaliando os outros e falando em nome da empresa, a gente acabou de criar uma hierarquia ali. Tanto eu quanto as demais pessoas ali acharam, pô, isso vai prejudicar muito a dinâmica do time, não é isso que a gente quer, e a gente buscou achar uma forma de atingir o mesmo objetivo de um jeito diferente. Então, voltando aqui, a gente chegou para a área de VIP, de RH, e sugeriu fazer o Feedback Canvas. E elas não conheciam, né? Então, tanto uma analista que cuida do processo de Performance Review, quanto a COO, que é responsável por VIP também, além de operações. E a gente falou, pô, a gente precisa mostrar para elas como esse negócio é legal, como funciona bem. A gente tinha um recrutador de tecnologia que era um cara meio a meio entre VIP e tecnologia. A gente falou, pô, vamos fazer o Feedback Canvas do André. E aí a gente botou as 2 pessoas de VIP e algumas pessoas de tecnologia. Então eu, a Agile Coach, uns 2 devs que trabalhavam mais com recrutamento. E, pô, foi super legal, assim. Então, a gente deu feedback, elas deram feedback, e elas viram como era a dinâmica e falaram, pô, legal, gostei desse negócio, vamos fazer, topa o experimento, e começaram a também pensar em como usar isso em outras áreas da empresa. E quando a gente topou fazer isso, foi legal que a gente percebeu que dava para separar 2 coisas aí. Dava para separar a parte de identificar os comportamentos bons e ruins, que o Feedback Canvas ia resolver,
da parte de agir sobre esses comportamentos, que é montar um plano de ação, acompanhar esse negócio, que eu me comprometi a sentar com cada uma das pessoas depois e falar, e aí, como foi seu feedback canvas? O que você pegou dele? O que você pretende, quais são seus itens de ação? Como você pretende melhorar nessas coisas? Então, foi legal que eu consegui sentar com cada um e, pô, esses planos de ação foram bem úteis, assim. Acho que isso é uma coisa importante também. Seja em feedback canvas, seja em performance review, é muito fácil o negócio morrer ali. Alguém te falou alguma coisa, você pô, passou alguns dias, você não lembra mais disso e já era. Então, pô, tem gente que imprimiu os pontos e deixa na mesa. Eu já ouvi falar de um cara que imprimiu os pontos e deixava no banheiro, para ele ler aquilo todo dia, assim, os pontos de melhoria. Então, começamos com o nosso processo. A gente teve que fazer alguns ajustes do feedback canvas tradicional. Primeiro é que a gente baixou a duração de 1h30 para 1 hora. Pô, ia levar muito tempo, tinham pessoas que iam participar de 10, 12 ali, então as pessoas de produto participaram também. Ia tomar muito tempo delas, a gente conseguiu baixar para 1 hora, e o que a gente fez foi condensar toda a parte de escrita de post-its nos primeiros 10, 15 minutos do processo. Então, você já ia escrever as notas, escrever os pontos positivos e os pontos negativos. Isso acelerou bastante o processo ali. As competências são fixas, né? Então não é mais a pessoa que vai escolher no que ela quer ser avaliada, mas ela vai seguir ali o padrão de competências do Performance Review da Acreditas. Os participantes são os membros do seu time, então não tinha mais também aquilo de você escolher as pessoas que vão participar. Para esse processo, a gente falou que quem vai participar é o seu time. A escala foi uma coisa que deu um pouco de discussão, porque no feedback canvas tradicional essa escala é absoluta, né? Então é o quanto você domina aquela competência. Uma pessoa menos experiente vai ter notas mais baixas e uma pessoa mais experiente vai ter notas mais altas. Como a gente estava indo para um modelo de performance review, era tipo, pô, uma pessoa júnior ela tem notas mais baixas, mas ela está no ponto que eu espero dela. E eventualmente ela tem menos conhecimento técnico do que uma pessoa sênior, mas talvez ela tenha mais do que na escala relativa ela tenha uma nota maior do que a pessoa sênior, porque ela está melhor do que a minha expectativa para ela. E o facilitador foi fixo. Uma coisa que deu certo também é que tinha acabado de entrar um Agile Coach e ele falou, pô, eu vou ser o facilitador de todas as sessões porque assim eu já conheço todos os desenvolvedores e me aproximo da galera. Então isso aí casou bem também. Para a gente fazer a escala relativa lá, a gente definiu que papel aquela pessoa tem naquele time. Então, a pessoa podia estar com o papel de aprendiz, ela está no time para aprender. Ela podia ter o papel de independente, que ela está lá com o objetivo de entregar. E ela podia estar com o papel de facilitador, que ela aprende e ajuda todo mundo. Então, foi legal também. A gente falou para a galera, e aí, em que papel você se vê? E é legal porque o pessoal sempre, tipo, raramente alguém divergiu de como a gente imaginava ela. O pessoal tem bastante autoconsciência de que papel eles estão cumprindo no time. Para vocês terem uma ideia, as competências que a gente avalia aí no processo padrão é conhecimento técnico, não podia deixar de ser. Antes a gente avaliava só conhecimento técnico e a gente sentiu falta de abrir isso aí em conhecimento de processos e conhecimento de negócio. Então, conhecimento de processo é o quanto a pessoa entende de agilidade, o quanto ela consegue ajudar a organizar o trabalho da equipe, o quanto ela sabe dividir, quebrar histórias, quebrar tarefas, dividir entregáveis, meio que mover o time para frente, assim. E conhecimento de negócio é o quanto ela se envolve no business, o quanto ela entende o que ela está fazendo, o porquê, o quanto ela está só shippando código ou ela está resolvendo problemas. Capacidade de execução e entrega de resultado, então entrega, impacto, resultado mesmo. Comunicação, trabalho e equipe e os valores da empresa. Bom, qual foi a mensagem que eu passei para a galera quando a gente foi fazer o experimento também? Primeiro que isso é um grande desafio e uma grande oportunidade, né? A gente está pegando um processo padrão da empresa, performance review oficial, e a gente está tendo a chance de fazer uma coisa diferente, mais com a nossa cara, mais com o jeitão de tecnologia, e é um super voto de confiança da empresa de que a gente vai fazer um negócio legal e vamos todo mundo trabalhar para esse negócio sair o melhor possível, assim. Outra coisa, sem camaradagem. Então, eu fiquei ficamos com uma pulga atrás da orelha, assim, de será que agora que isso é um processo formal da empresa, será que a galera não vai falar tudo o que devia? Será que eles vão querer dar nota melhor para o amigo? Isso aí não ia impactar em nada, em grana, em aumento, eu já falo sobre isso, mas, e aí, será que
a questão de ser um processo formal vai mudar? Foi legal, não mudou. E acho que isso vale também para os performance reviews. Eu nunca esqueço do Anderson Tess, que hoje está na Redpoint, que era CEO do Apontador na época que eu trabalhei lá. A primeira vez que a gente fez um performance review, foi assim, vamos fazer e tal, foi um negócio, sei lá, médio organizado, não teve uns mega treinamentos, nada. E, eu nunca esqueço da frase que a galera avaliou mais ou menos, tá tudo bem, notas ali de médio para bom, ninguém falou mal, ninguém falou pontos de melhoria. E ele falou, pessoal, vocês prestaram um desserviço aos seus colegas. A gente investiu tempo pra caramba nesse processo e a gente não aumentou a barra da empresa, a gente não melhorou, a gente não usou esse tempo para falar o que precisava ser falado. Então, essa frase me marcou muito e é um negócio que eu sempre pensaria em qualquer tipo de processo de avaliação. Não, a gente tem que usar esse período aí para subir a régua da empresa. Então, pedir para todo mundo ser sincero e falar o que precisava ser dito, para ser construtivo, para passar contexto e tentar descrever aí exemplos e comportamentos. E, super importante, esse é um dos momentos de feedback, mas não deve ser o único. Então, não vamos guardar coisas para falar no performance review. Tem um problema, aconteceu alguma coisa, vai lá e fala na hora. E é muito, tanto isso quanto sejam construtivos, não vamos esperar, vou esperar chegar a época do performance review, porque aí eu vou detonar aquela pessoa. Não, tá errado, não é por aí. E, bom, o que a gente aprendeu com isso, né? Então, algumas coisas deram muito certo. A primeira foi o engajamento. Eu não sei quem aí tem performance reviews mais tradicionais, mas é aquele negócio que você recebe o e-mail do RH, daí você fala, amanhã eu faço. Daí você fala, amanhã eu faço. Daí semana que vem eu faço. E daí o RH manda, fala, tá chegando o prazo. Daí você fala, tá chegando o prazo, então eu vou fazer. Daí passa o prazo, daí o RH fala, galera, quem ainda não escreveu, por favor escreva, que está acabando o segundo prazo, e você vai empurrando aquilo. Isso aqui todo mundo ia com o maior prazer do mundo em falar, vou dar feedback para a pessoa da minha equipe, todo mundo se engajou pra caramba, e o sentimento dentro daquela sala, na hora que a gente saía, eu participei da primeira equipe para ver como ia ser, se ia dar certo e tal, e juro, eu fui para casa todo dia com um sentimento de dever cumprido absurdo, assim, de estamos fazendo a coisa certa, isso aqui é muito poderoso. Então, foi muito legal isso. A qualidade dos feedbacks foi muito boa, então eu dei alguns exemplos ali, mas teve trocentos exemplos daquele tipo. Os planos de ação ficaram muito melhores, então quando eu sentei com as pessoas para fazer o plano de ação deles, eu teria conseguido escrever 20% do que estava ali, assim, de identificar comportamentos e falar coisas. Então foi muito mais rico, deu para a gente trabalhar muito mais em cima. Foi legal também eu sentar com cada um, que eu percebi alguns pontos comuns de uma série de pessoas. Então, um monte de gente tem problema em comunicação, vamos atrás de um treinamento de comunicação. Um monte de gente tem problema nisso, vamos atrás de tentar resolver uns problemas mais genéricos, assim. O pessoal não amoleceu, então falou o que tinha que ser dito, sempre de uma maneira construtiva, a gente fez para 30 pessoas, nenhum saiu torto, nenhum saiu com gente brigada, nenhum saiu com gente incomodada, ou triste, ou chateada, porque alguém falou alguma coisa. E uma coisa legal também é que era uma época que estava muita gente nova entrando. Então essas pessoas que já sabiam os times que elas iam, apesar de elas não terem participado dando feedback, mas elas participaram das sessões. Então elas conseguiram pegar muito rápido o que era valorizado naquele time e quais eram os comportamentos que ela não devia ter. Então isso ajudou pra caramba também no onboarding de pessoas novas que participaram disso. E o que não deu tão certo? Para falar do que não deu tão certo, eu acho que vale uma reflexão antes, que é todo o processo de performance review, é importante você saber qual que é o objetivo dele. E o que geralmente se vê ele pode servir dois objetivos. Um objetivo de tomada de decisão. Quem vai ser promovido, quem vai ter aumento, quem vai ser demitido, quem vai ganhar bônus, quem vai ganhar PLR. E o outro é melhorar a performance futura. Quero que as pessoas produzam amanhã mais do que elas produzem hoje. E, se você não tiver isso claro, é muito fácil você bagunçar as coisas, assim. Então, a gente deixou claro ali que a gente não ia usar esse processo para tomada de decisão, e a gente usou ele para a parte de melhorar a performance futura. Só que o que aconteceu? 2, 3 anos atrás, lá, quando a gente tinha 40, 50 pessoas, nosso performance review servia para melhorar a performance futura. Aí tinha pouca gente, a gente dava aumento a hora que a gente quisesse, a gente dava promoções a hora que precisava.
precisamos criar uma área de Customer Success. Você quer começar a área de Customer Success? Quero. Pronto, você virou líder da área de Customer Success, que só tem você. Então, enquanto você está numa startup de 30, 40, 50 pessoas, as coisas são mais fáceis, assim. E a hora que a gente chega numa escala de 300, 400, isso foi mudando. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que quando você está numa startup desde o começo, ou desde, sei lá, há muito tempo, você tem muito contexto, você tem muito histórico das coisas que aconteceram, mas às vezes você também está preso em coisas que aconteceram lá atrás. Então, gente que entrou no Acreditas há um ano e meio, já pegou já vê esse processo de um outro jeito. E a gente ainda estava vendo ele como o objetivo inicial de um tempo atrás. Pô, eu ia falar mais uma coisa sobre isso que me fugiu. Lembrei. É o seguinte. E o mais legal é que às vezes as áreas evoluem de formas diferentes. Então, pode ser que numa área ela tenha ido para essa parte de tomada de decisão mais rápido. Ela sentiu necessidade disso. E a gente em tecnologia, como a gente ficou sem uma camada de coordenação por um tempo, a gente não sentiu essa necessidade. Então, as coisas evoluem e elas evoluem em velocidades diferentes em áreas diferentes. Então, isso foi um aprendizado legal para a gente. Então, o que não deu tão certo, na parte direita, ali, na parte de melhorar a performance futura mesmo. Os times que tinham um gap grande, tipo, tinha uma pessoa muito mais experiente, com algumas pessoas pouco experientes, e que por acaso essa pessoa experiente não estava indo bem, o processo não pegou. Então, aquelas pessoas mais novas, elas não tinham visão ampla bastante para olhar e falar, aquela pessoa sênior não está mandando bem. Então, isso se fosse no Feedback Canvas, uma pessoa sênior provavelmente ela teria chamado outras pessoas sêniores e teria rolado esse feedback, mas num time, um sênior, alguns júniores, isso aí o processo não pegou. E daí reforçou também que é importante ter alguém representando a empresa, um papel único representando a empresa para subir a barra de alguns papéis que o time não vai fazer. Pensando na parte de tomada de decisão. Na reunião de calibragem ali, a empresa ainda, a empresa dá importância para as notas porque é o que está acostumada a fazer para todas as demais áreas. Então, reforçando, isso aqui a gente fez só para tecnologia. As outras áreas seguiram o mesmo processo. E a gente chegou na reunião de calibragem e a primeira coisa que a galera foi lá, e essa nota? E essa pessoa? Por que está essa nota? Por que está acima desse? Por que está abaixo daquele? E a gente, no processo do Feedback Canvas, a nota é o de menos ali, ela só serve como alinhamento. O que é mais rico é o feedback qualitativo, são as coisas que estão escritas. E isso numa reunião de calibragem não dá para você olhar para isso rapidamente. Então, foi uma coisa que gerou atrito de, e essas notas? A gente até olhou se a gente estava com notas médias muito melhores do que da empresa, não estava mais ou menos na média, mas ainda assim rolou atrito na questão das notas. E as decisões de aumento de salário ficaram órfãs. Então, teve algumas pessoas que estavam ali com o salário defasado e a gente mexeu antes do processo para não misturar as coisas. Mas eu senti que ficou meio órfão, assim, porque, na real, quando você está dando um aumento de salário para uma pessoa, no fim você está fazendo uma mini performance review na sua cabeça, né? Você está olhando e falando, essa pessoa ganha tanto, ela entrou com essas responsabilidades, ela está entregando valor aqui, o impacto dela foi esse, logo ela merece um aumento. Então, no fim, você está fazendo na sua cabeça, de um jeito informal, um pouco de performance review, de avaliação de desempenho aí. Então, esse foi um processo que ficou órfão e é mais cômodo, é mais fácil falar, galera, a gente vai usar a performance review para olhar para aumentos ou não. Então, esses foram os pontos que não deram tão certo. E, bom, para onde a gente vai a partir de agora, né? Não teve jeito, a gente precisou colocar uma camada intermediária de gestão aí, não dava mais para ficar todo mundo comigo. Foi um negócio bem soft, assim, então isso aqui não foi promoção para essas pessoas, são pessoas internas, tá? Não foi promoção, não foi agora eu sou gerente, não foi nada disso, é um papel novo, vamos testar vocês nesse papel novo. Se vocês quiserem dar rollback da parte de gestão de pessoas, tranquilo, porque não foi promoção, não mudou cargo, não mudou salário, não mudou nada. E a gente está testando perfis diferentes também. Então aqui a Carol ela tem background de QA, o Ronaldo era Agile Coach e o Murilo era Dev. O Antônio e o Daniel aqui vieram de fora, mas para olhar para times mais específicos, não para times de desenvolvimento. Ainda falta uma pessoa aqui, então esses devs ainda estão direto comigo. E qual que é a ideia, né?
tendo esses team leaders, que é o jeito que a gente está chamando, a gente consegue ter um acompanhamento mais próximo. A missão deles é tanto olhar para resultados quanto olhar para retenção. E a gente escapa daquele problema de eu não consigo estar perto dos times para saber o que cada um está fazendo e como está indo. Então, a gente tem outro ciclo de Performance Review agora no meio do ano. E o que a gente pretende fazer, né? Não vamos abrir mão do Feedback Canvas, é valioso pra caramba e é super legal. Então, a ideia é fazer de novo o processo de Feedback Canvas dentro dos times, mas isso servir como input para os team leaders avaliarem as pessoas dos times deles. Então, é mais um dos inputs. Então, eles fazem one-on-ones, as notas de one-on-ones são inputs. O Feedback Canvas é outro input. A vivência dele dentro dos times é outro input. O feedback que ele recebe das áreas de produto, de negócio, é outro input. Então, esses team leaders vão pegar tudo isso, consolidar e fazer um processo de performance review dentro dos moldes da empresa que atende os dois objetivos, né? Ele vai resolver a parte de tomada de decisão e ele vai resolver a parte de melhorar a performance futura, tanto com o Canvas quanto com coisas que o team leader eventualmente vem acrescentar. Mas o team leader participa do Canvas, não tem muito essa de não, meu chefe não pode não pode participar, isso vai inibir as pessoas, não rola. Então, o team leader participa do Canvas e ali ele já vai dar todos os feedbacks que ele precisa também. Bom, é isso. Tem aí, vou deixar algumas referências. Tem um post no diário de bordo da Acreditas que a gente fala do como fazer o Feedback Canvas. Tem o post original do Matheus Haddad, que fala do Feedback Canvas também, e tem um da Culture falando qual o propósito do seu Performance Review, da sua avaliação de desempenho, que explica bem essa diferença aí, tomada de decisão versus performance futura. É isso. Bom, tem o nosso blog aí, o diariodebordo.creditas, a gente está sempre postando coisas legais que a gente tem feito. E é isso aí. Obrigado. Tem perguntas, se alguém... Alô, Leonardo, boa tarde. Em relação a utilizarem o Feedback Canvas em outras áreas da empresa, você acha que faz sentido, que funcionaria, e lá, por algum motivo, vocês não adotaram, ou que não faz muito sentido mesmo? E se funcionaria, por exemplo, uma empresa com 20, 30 pessoas para toda a empresa, né? O que você acha sobre isso? Cara, algumas pessoas... A gente tem esse papel de team leader na área comercial, por exemplo. Então, que eu saiba, teve 2 team leaders da área comercial que fizeram esse processo. Eu não participei, não acompanhei muito, mas até onde eu sei, deu certo. Assim. Eu acho que depende muito da cultura que você tem na empresa. Então, eu tenho a impressão, isso pode ser mais por ser da área de tecnologia, eu tenho a impressão que desenvolvedores têm um pouco mais forte esse lado de dar feedback, de trabalhar em equipe, de trabalhar com um time, acho que vem muito de agilidade e tal, então esse negócio de trabalhar um time inteiro, andar como um bloco, eu acho que isso é forte em tecnologia, mas eu não vejo por que não funcionar em outras áreas, assim, eu acho que rola. Sobre o número de pessoas, eu acho que a gente já fez com 20, 25 pessoas, assim. Precisa de um facilitador que controle um pouco mais, que não deixe o negócio descambar, acho que vai levar mais tempo, mas dá pra fazer. E, cara, faz um experimento, galera, vamos fazer um experimento, tipo, ver o que rola. Bom, muito boa palestra. Chegou a cogitar como é que seria a volta desse feedback para você como líder ali? Como funcionaria o feedback de todo mundo para quem está em cima? Deles para mim? O nosso Performance Review oficial tem um modelo bottom-up. Então, cara, eu fiquei 1h30 lendo o que as 30 pessoas escreveram para mim, assim, e foi bem rico, foi bem legal. Então o Feedback Canvas ele não substituiu, vocês fizeram não em conjunto. Substituiu, é verdade, bom ponto. A gente pegou o output desse Feedback Canvas e colocou na ferramenta de Performance Review oficial da empresa. Então a gente deu uma adaptada na ferramenta para conseguir botar
para que o output do Feedback Canvas fosse exatamente o input da ferramenta. Só que isso serviu muito para o top-down, né? Para o bottom-up foi muito da galera para mim. Daí foi o processo padrão da empresa mesmo. Você começou a comentar que, já, por exemplo, o cara que já tinha um bom tempo de casa, você teve algum atrito do cara que tinha muito tempo de casa, por exemplo, com o pessoal entrando hoje? Como é que funciona essa relação do cara que já tem um ownership do lugar dele lá com o cara que acaba de entrar e às vezes com uma visão muito diferente, muito crítica? Cara, é muito bom, porque essa galera que trabalhava junto há mais de um ano, todo mundo se conhecia e pelo fato de trabalhar muito tempo junto e já se conhecia há muito tempo, eles se permitiam ter alguns comportamentos que ficaram estranhos para a galera nova. Entendeu? Às vezes era aquilo de, falar um palavrão pro cara, zoar o cara de um jeito e tal, e a galera nova, mas é normal isso? Como assim? Então, é muito bom quando você fizer se rolar um Feedback Canvas, você mesclar pessoas antigas com pessoas novas, porque às vezes uma pessoa tem um papel super importante na empresa, uma pessoa antiga tem esse papel super importante, mas será que as pessoas novas veem ele desse jeito? Será que elas veem nessa pessoa uma pessoa super sênior, veem aquele papel de facilitador? Elas admiram essa pessoa do mesmo jeito que as pessoas antigas, ou será que ela ganhou uma fama e credibilidade lá atrás e parou no tempo? Então é muito bom refrescar isso, assim. Opa, muito boa palestra. São duas dúvidas, assim. Primeiro, sobre os primeiros passos para como aplicar a cultura do feedback numa empresa. E também se não acredita se já tem a cultura de o feedback ocorrer mais natural, e, tipo, ao longo do dia, um par falar para o outro, chamar para um canto, ou mandar mesmo direto assim, essa coisa que você acabou de fazer, não curti, ou curti demais. Como que é? Tá. Cara, a gente tem isso bastante, assim, eu acho que sempre dá para melhorar, mas isso acontece o tempo todo, assim. Então, é um negócio que a gente incentiva muito e eu sei que acontece, gostaria que acontecesse mais, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Como começar? Cara, eu acho que o ponto principal é quem vai ser a primeira pessoa que vai receber esse feedback, quem vai ser o primeiro, assim. E acho que seria super legal se fosse você, entendeu? Você falar, quero implementar, galera, eu quero receber isso. Como vai ser? Ou escolher alguém que seja alguém super respeitado da empresa, que tope a ideia e que você fale, cara, você topa, quer ser o primeiro? Me ajuda a fazer esse negócio. Então acho que o primeiro passo é convencer, ou definir ou convencer a primeira pessoa que vai ser. E isso abre um super precedente para todo mundo seguir, assim. E só mais uma dúvida, rapidinho. Claro. O feedback, ou a pessoa que marca o feedback canvas para fazer a sessão, isso tem uma recorrência ou é eventual? Assim, eu vou decidir que amanhã eu quero fazer um, ou tipo, no mínimo a cada 3 meses faz um, como que é? Boa. Eu acho que não tem uma recorrência fixa. O que a gente falava no começo é que a gente ia fazer a cada 6 meses, ou feedback canvas, não rolou, então a galera lá que fez o primeiro e depois entrou no ciclo de performance review normal. Como a gente tem esse ciclo semestral de performance review, a gente vai conseguir manter essa cadência. Mas, cara, acho que não tem muito uma regra, assim. E acho que se não corresse o risco da pessoa fazer uma vez e nunca mais, eu acho que seria legal falar, quando você sentir a necessidade, você vai lá e faz. Só tomar cuidado para que isso não morra. E no fim você está mobilizando gente da equipe, assim, né? Então se você for fazer toda semana de uma pessoa, é um negócio que vai tomar bastante tempo e tal. Então a gente acaba espaçando um pouco mais. À medida que você ganha escala, daí tudo bem, porque você não está mais parando a sua equipe inteira para fazer esse processo. Parabéns aí, Leonardo, excelente palestra, cara. Essa questão de avaliação é sempre muito complicado, né? Porque sempre a pessoa vai se achar injustiçada por uma coisa. E aí eu creio que a única forma de mitigar um pouco esse risco é definir critérios. Dentro daqueles grupos que você falou de avaliação, você conseguiu definir critérios para todos eles ou tem alguns que foram mais complicados aí? Cara, a gente tentou escrever, naquelas competências, a gente tentou escrever do que a gente está falando e dar alguns exemplos. Então, na parte de conhecimento técnico, era se a pessoa manja de Ruby, de TDD, de DDD, e no caso dos fronts de Ember.
E a gente tentou colocar alguns exemplos de o que seria por exemplo, capacidade de execução e entrega de resultado. Um item lá era tem bias to yes. É a pessoa que tenta achar a solução em vez de falar não, não dá. Por isso que alguns dos feedbacks que eu mostrei ali iam nessa linha. Então, a gente deixava isso ali para a galera olhar também. Mas você nunca vai conseguir tirar totalmente a subjetividade. Assim. Acho que não tem jeito de ser um negócio 100% objetivo. Então, eu acho que também vale mais o bom senso, o fato da galera querer construir algo bom junto do que tentar deixar todas as regras 100% claras nos mínimos detalhes. Assim. Acho que vale mais o intuito, a intenção, do que o ser super objetivo. Mais uma última. Claro. Você falou mesmo, você passou de 40 para 400 pessoas, e quando isso acontece tem uma mudança de cultura muito grande. Um dos itens que vocês colocaram no Feedback Canvas foi valores. Isso é uma coisa que se altera e depende muito de como o time trabalha. Então, como é que funciona essa avaliação de valores? Se ela é bem bottom-up, depende do time, ou se é muito ligado aos valores da empresa, ou se é setado pelo team leader? Porque até você avaliar alguém que está entrando, um exemplo, você tem uma equipe que fala muito palavrão, entrou alguém novo que acha isso estranho. Então, ele pode setar que o valor é totalmente inválido, mas a equipe trabalhava assim. Como é que fica isso? Tá, a parte de valores ali são os valores da empresa. Então, são os valores que a gente setou em 2015, eles se mantêm até hoje, a gente não sentiu necessidade de revisitar eles, mas a gente sente bastante necessidade de reforçar eles. Então, todo mês tem uma reunião mensal que a gente fala de resultados da empresa, e a gente reforça um dos valores. Quando a turma nova entra no onboarding, tem uma apresentação sobre os valores. Então, é um negócio que a gente está o tempo todo. Por exemplo, sempre que a gente faz alguma coisa, a gente tenta mostrar como isso está linkado aos nossos valores. Então, é um negócio de reforçar, assim, valores da empresa mesmo. A parte mais tática, do palavrão, por exemplo... Cara, não sei, eu acho também, uma coisa que a gente percebeu, quando você tinha um time de 5, 10 pessoas, é muito fácil todo mundo estar alinhado. Tipo, é fácil você trazer pessoas que são bem parecidas. Só que quando você vai para um time de 50 pessoas, você não consegue ter 50 pessoas muito parecidas. Você tem que abrir um pouco o leque, assim. Então a gente trouxe gente de outras linguagens, a gente trouxe gente de outros backgrounds. E foi saudável pra caramba. Essa galera conseguiu oxigenar o que a gente vinha fazendo. Então a gente estava muito bitolado em seguir uma tecnologia só. E daí a gente falou, por que a gente não faz isso em Python? Por que a gente não faz isso em outra coisa? Cara, vocês estão loucos. Isso aqui que vocês estão fazendo em Ruby, que leva 100 linhas para fazer, em .NET eu faço em uma. Vamos achar um jeito melhor de fazer esse negócio. Então, eu acho que à medida que você amplia, você tem que abrir um pouco as coisas táticas, assim, mas você não pode perder os valores mais estratégicos, mais alto nível. Boa. Léo, fazer uma só para acabar. Opa. O Matheus Haddad, ele vem muito de uma cultura horizontal, né? A WebGo é uma empresa bem horizontal. E quando eu vi que você estava usando para Performance Review, mandei mensagem aqui para ele e falei, e aí, Matheus, perigoso? Não? O que você acha? E aí ele falou que vocês estão sendo bem espertos, assim, estão sendo bem legais. Mas a gente sabe que medir performance de indivíduos é um negócio perigoso. Você já caiu em alguma armadilha por estar ainda atrelado a uma performance review individual, mesmo que com uma ferramenta mais soft como o Feedback Canvas? Cara, eu acho que a armadilha foi essa questão aí de ir para uma calibragem com uma nota que foi, tipo, que vem do mundo flat, auto-organização e tal. Então, ali a gente teve um pouco de choque de cultura. Não é nem de cultura, mas tipo, choque de processos, cara. Um processo que era auto-organizável para um processo mais top-down. Eu troquei uma ideia com o Matheus também, até vi os vídeos dele e tal. Eu acho que, de fato, a gente pegou o processo dele e a gente está fazendo uma adaptação. Então, se você levar o pé da letra ao negócio mais puro, seria... a pessoa que tem que pedir feedback, não adianta você virar e falar, agora é a sua vez de receber feedback. O negócio dela é escolher as competências também. Então, o modelo puro seria você escolhe tudo. Mas, eu acho que funcionou, foi legal, um monte de coisa deu certo, então é questão de adaptar as ferramentas que você tem. Boa. Valeu. Valeu, galera.